Boa noite. Obrigado também, João Paulo, e cada um de vocês. Hoje, eu penso que me devem estar a ouvir bem. Hoje nós vamos entrar no momento de transição do Evangelho de João, portanto, iremos encerrar uma primeira parte de discursos, de sinais que Jesus faz. Tudo está a antecipar muito já o momento da cruz. E o tema de hoje é aquele tema que cria uma tensão e para mim é extremamente delicado porque lida com a questão da morte, mas também com a questão da vida. E talvez é um daqueles pontos altos do Evangelho de João que se irá concretizar mais à frente com a ressurreição de Jesus. Então eu vou aqui partilhar o meu ecrã para vocês, tenho uma leitura para fazer e vamos ter 2 momentos de leitura, um antes e outro depois do intervalo, e eu peço então a alguém que possa ler os versículos depois quando eu mostrar. Creio que estão a ver o meu ecrã, queria que alguém me confirmasse. Sim? Sim. Estão a ver? Sim, Okay. estamos a ver. Carrega só no reproduzir, que é para vermos em modo de apresentação. Não está em reproduzir. Não está em modo de apresentação, não. Não. Então, eu ainda não entendi muito bem como é que isto às vezes faz essa opção. Vocês estão a ver o meu ecrã, mas não estão a ver a apresentação, é isso? Estamos a ver os quadradinhos todos, dos outros slides todos, à esquerda. Sim, eu não estou a ver nada disso. E nem sei. Não é clicar lá no... Vou interromper isto, que é o melhor. Vamos tentar de novo. Ok, vou partilhar a minha tela outra vez. Deve ser aqui. Compartilhar a tela. Vocês devem estar agora a ver os quadradinhos todos. E agora vem a apresentação? Não, não mudou. Não mudou. Ok. Não sei o que está a acontecer. Vamos tentar de novo. Peço desculpa que normalmente corre bem, desta vez está aqui um bocado complicado. Hoje está difícil. Está difícil. Foi difícil iniciar, é difícil iniciar a apresentação. Já estão, agora não tem compartilhamento da tela. Pois não, porque a Ruth ficou como anfitriã agora. Ficou e cancelou-me. Ela entrou com outro dispositivo. E tem uma irmã gêmea. Agora que está a ser gravado, agora é o que é que dizes? Ok. Vamos ver agora se dá para isto correr melhor. Conseguem ver? Não. Não veem? Não. Peço então desculpa pelo pequeno empate aqui. Só para rever então este propósito, e desculpem se às vezes ficar maçudo, mostrar bastantes vezes, mas eu não queria de forma alguma que nós vamos perder esta noção que João tem do propósito com que ele escreve. Então é necessário ter em mente o propósito de João ao escrever o seu Evangelho. Portanto, nós já sabemos que ele escreve para que possamos crer que ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vive, e querendo ter vida no seu nome. E vamos então, eu peço então para alguém ler agora estes versículos. Vamos fazer uma leitura do versículo 28 até ao 44. Temos 2 slides, 2 quadros. Eu peço para alguém ler, por favor. João Paulo, talvez. Posso ler? Sim, pode ler, irmão António.
Então, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Obrigado pela leitura, irmão António. Deus abençoe. Obrigado. O texto que nós temos aqui realmente é um contraste com morte, mas também vida, porque, como acabámos de ler, então, afinal, Lázaro não ficou morto. O quadro que nós temos realmente é um quadro de tristeza, de dor. Há choro, pessoas estão ali para consolar Marta e Maria, mas também há amor. Há um comentário das pessoas que notam que Jesus realmente amava Lázaro. É a leitura que eles fazem quando veem que Jesus chora. E esta realidade é uma questão que nós ainda temos hoje na nossa vida, mas no entanto João, ao retratar este quadro que é comum a todos nós, não é? Estarmos no funeral e lamentar alguém, um ente querido, João quer focar em alguma coisa mais, da mesma maneira que ele tem focado nos outros sinais que ele tem narrado. Aliás, aqui há de novo a memória de um deles, que as pessoas, quando as pessoas comentam, se Jesus, por exemplo, não podia ter não podia ter impedido que Lázaro morresse, como abriu os olhos ao cego. Mas, de facto, é um momento em que é comum a todos nós, esta questão de morte, da tristeza, da dor, o luto. E 2 vezes João registra aqui esta frase quase igual, nos versículos que lemos a semana passada em relação a Marta e hoje que lemos em relação a Maria. Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão, diz Marta. Senhor, se não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Apenas uma alteração nas palavras, na ordem das últimas palavras, e agora é Maria que o diz. De alguma forma, elas têm uma expectativa. É uma expectativa de que talvez o Senhor poderia ter curado Lázaro. Confunde-se um pouco com os comentários que fizeram lá no versículo 37, que foi uma objeção que fez,
não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer com que este não morresse. Fica ali uma questão, isto é uma expressão de fé ou é uma crítica, apontando uma possível falha a Jesus que se fez uma coisa, então porque é que não fez a outra coisa também? E isto sempre é um dilema quando apresentamos o Evangelho, questões que se levantam e há um certo nível de incredulidade que contrasta com esta atitude de Marta e Maria de terem expectativa de que de facto Jesus poderia ter evitado que o seu irmão morresse. No entanto, aquilo que Jesus pretende e que João deixa para nós registado é um outro conceito maior. É que o meu horizonte vai além da vida biológica, digamos assim, que eu tenho, para pensar naquilo que tem sido o propósito com que João escreve o Evangelho, que eu começo a compreender e ter a noção de que além desta vida terrena, humana, existe vida eterna, que está intimamente também ligada com a minha presença de passagem, digamos assim, aqui neste mundo. E fica de novo esta questão acerca de Jesus. Ele é um ser humano, é mais do que um ser humano, e voltando a recordar o prólogo, lemos lá no início que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então temos a sua humanidade, o Verbo tornado homem, e aqui temos um quadro da sua humanidade. Jesus chorou, portanto, ao ver este quadro, Jesus, como ser humano, viu toda aquela tristeza, viu a dor, e de facto eu estou também a lembrar as palavras do próprio Jesus, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, e Jesus aqui mostra que sabe que somos humanos, sabe que somos frágeis e temos estes problemas, mas também há uma outra questão que quase que contrasta com a primeira. 2 vezes nós lemos esta palavra, na tradução que nós temos, Jesus agitou-se ou comoveu-se, mas de facto a ideia é um pouco mais, é mais uma questão de indignação, como que algo que é quase insuportável. E quase que fica esta ideia, porque é que este sentimento dentro deste quadro leva Jesus a reagir de uma forma tão intensa. Há 2 explicações que se podem dar e possivelmente as 2 estarão certas. Primeiro, havia ali pessoas, isto na cultura judaica, pessoas que foram lá para consolar e segundo os preceitos dos costumes da época, pelo menos teria que haver aquilo que nós chamamos carpideiras, teria que haver umas 2, uma família pobre, teria que ter alguém profissional a chorar, a lamentar a morte do ente querido. E esta família não era propriamente pobre, portanto, possivelmente havia ali gente a chorar a morte, mas um choro, digamos que profissional, para dar um bom ambiente, um bom estatuto à família, que havia muita dor, muita tristeza, a chorar por causa de Lázaro, que tivesse morrido, mas também a própria tristeza talvez de Maria e de Marta, que perderam seu irmão, e fica a questão, o que estaria nas suas mentes? Era uma perda definitiva? Nunca mais, ele morreu, deixou de existir, não está mais, haveria uma esperança de ressurreição nelas? Bem, tínhamos lido que, pelo menos já tínhamos visto a afirmação de Marta, eu creio, que ressuscitará no último dia, mas também dá a ideia que Jesus está indignado com esta questão do pecado, da doença e da morte. Nós, como seres humanos, não fomos criados para isto. No entanto, este é o propósito do Evangelho de João, porque ele quer que nós creiamos em Jesus, quem ele é, para termos também vida eterna. E aqui também nós notamos que Jesus não está solidário com esta questão de dor e de morte no seu sentido final, do ser humano tem que passar por isso. Ele próprio já tinha afirmado antes que ele é a ressurreição e a vida. E a minha abordagem neste Evangelho não é apenas para vermos algumas curiosidades, nos alegrarmos com a salvação que temos, e são tudo coisas que creio que têm o seu lugar, mas a minha abordagem neste Evangelho é que nós possamos usá-lo como uma ferramenta para partilhar a mensagem de boas novas com alguém. Então, neste momento, eu queria fazer lembrar alguns pontos que é bom nós mantermos numa conversa, se estivermos a ler o Evangelho com alguém que ainda não conhece Jesus. Esta questão da morte, ela surge logo lá no início do Antigo Testamento. E então é uma consequência de Gênesis 3. Nós lemos no versículo 17 do capítulo 2, que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal,
certamente morreria. Ou, literalmente, morrendo, morrerás. Não sei se já o disse aqui, mas quando eu era bem mais novo, eu tinha alguma dificuldade com este texto, porque eu li depois no capítulo 3 que o homem comeu, mas não morreu naquele dia. Ele foi expulso e parece que a narrativa de Gênesis continua mencionando então Adão, que teve filhos, e na minha mente sempre ficava a imagem, se o Senhor tinha dito, e Deus fala a verdade, se Deus tinha dito que no dia em que ele comesse morreria, então eu esperava que o texto de Gênesis dissesse e Adão morreu com Eva. Pronto, acabou. Mas não. Obviamente eu, lendo com mais cuidado e tendo algum conhecimento, começa-se a compreender e que depois, no capítulo 3, 24, depois do ato consumado, do pecado ser feito, também de algumas promessas serem dadas, e vamos ler uma delas, no versículo 24, lemos: expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refulgiu-lhe uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós aqui notamos que o homem deixou de ter acesso à vida. Ele foi colocado num lugar, era livre para comer de qualquer árvore, incluindo a árvore da vida, mas a partir deste momento, em que esta ruptura, em que o pecado entra e toma lugar no coração do homem, ele sai daquele espaço do jardim e deixa de ter acesso à árvore da vida. Ou seja, o homem morreu. E isto é o que Paulo diz mais tarde: todos pecaram, todos morreram, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Portanto, é este o problema e esta é a razão porque João escreve o Evangelho e, de facto, temos a Bíblia. Porque o homem está separado de Deus, o homem está morto. É um pouco difícil para nós usarmos esta linguagem, porque nós estamos mais acostumados à linguagem da nossa sociedade, que é uma pessoa que entra e sai de casa, que conduz o seu carro, que tem o seu emprego e se calhar até tem um bom estatuto social. Nós não conseguimos entender essa pessoa como morta, temos que adicionar alguma coisa. Está morta espiritualmente porque a verdadeira vida é física. Mas João pensa ao contrário. Aquele que não tem Deus está morto, porque Cristo é a vida. Jesus é a vida. Nele estava a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E isto é algo que nós temos que assimilar, compreender que vida é Deus. No meio deste quadro triste, Deus deu uma promessa lá em Gênesis 3,15. Ele diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aqui é significativo um singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E neste quadro de morte, do homem alienado de Deus pelo pecado, de desobediência, mas ainda assim Deus dá uma primeira promessa de redenção. Neste momento não há muita informação de quem será o descendente da mulher. Já sabemos que não são os descendentes da mulher, mas é alguém específico. E saltando algumas páginas mais à frente, chegado ao capítulo 12 de Gênesis, um outro texto que eu creio que é bastante importante, isto vai no seguimento do que estamos a ver neste contraste entre morte e vida aqui na ressurreição de Lázaro. O Senhor promete a Abraão que através dele, da sua descendência, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Nós continuamos a ler as Escrituras e chegamos a Deuteronômio 18:15, já com um libertador, que é Moisés, mas não um libertador definitivo, porque ele diz assim: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então notem que há algumas promessas que talvez sejam um pouco vagas no início, mas elas vão como que afunilando. Com Adão e Eva eram descendentes da mulher. Depois, o círculo resumiu-se para a família de Abraão, a descendência de Abraão, de todas as famílias da época. Agora estamos dentro já da comunidade de Israel e agora uma promessa que alguém dentre os vossos irmãos vai ser também dar palavras de instrução. E quando chegamos ao Novo Testamento, isto para resumir um pouco mais, iremos ver outros textos noutras
ocasiões à frente, mas agora temos também a questão de vida, ou seja, aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, com Gênesis 3, com o pecado, a vida, agora nós ouvimos este de quem Moisés tinha falado, este descendente de Abraão, este descendente de Eva, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. E aquilo que nós estamos prestes aqui a ver é Jesus a manifestar-se não apenas como alguém que tem palavras de verdade, não apenas como alguém que faz sinais indicadores de que ele é o Messias, mas mais do que isso, de que ele próprio é o autor da vida e dá vida, não apenas vida num sentido humano, material, mas também a chamada vida eterna, que é o que João quer que nós possamos compreender como leitores do seu Evangelho. Voltando de novo para os versículos iniciais do Evangelho, quem é Jesus? Ele é o Verbo eterno de Deus. Lemos isso logo lá no início. Depois temos uma segunda afirmação, que este Verbo tornou-se homem. Ele fez-se carne, habitou entre nós. Então Deus, agora em figura humana, na pessoa de Jesus, e lemos também que ele é a vida. A vida estava nele, não é apenas um profeta, alguém que nós poderíamos pensar especial, enviado por Deus, muito mais do que isso. Estas afirmações de que Jesus é a vida, que o Verbo é a vida, já são mencionadas nos primeiros versículos do Evangelho de João. E tem um outro versículo, este eu vou ler, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, não é que Jesus tem uma outra vida ou é-lhe concedido, mas ele próprio tem vida em si mesmo, tal como Deus. Isto é mais uma afirmação da sua divindade. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, agora na imagem do pão do céu, é ele que vai dar vida ao mundo. E um último texto, disse Jesus, já agora mais perto do nosso contexto, no capítulo 11, disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E claro, fica lá a pergunta: tu crês isto? E estas perguntas de crer, elas são fundamentais, porque estão todas elas inseridas no seguimento do Evangelho de João: crer quem Jesus é para vida eterna. E este último destaque, que não é apenas vida, e podemos pensar no nosso conceito, mas esta vida tem esta conotação de vida eterna. De novo, em 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, João não está apenas aqui preocupado em que nós possamos compreender uma doutrina nova, alguns princípios para a vida, para a nossa vida social, digamos assim, mas sim passar conceitos de vida e vida eterna. E andando um pouco mais para a frente nos versículos que lemos hoje, nós vemos que há ali conversa entre Jesus, Maria, há deslocações, não vou ocupar muito com esses detalhes, mas queria notar convosco esta oração agora que Jesus faz. Ele ora e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, o propósito desta oração é para que as pessoas compreendam que há uma ligação entre Jesus, aquilo que Jesus vai fazer, e o Pai. Esta ligação, ela existe. Não é uma ação que Jesus, uma ação independente que Jesus está a ter por iniciativa própria, completamente desligado do Pai. Há uma comunhão íntima entre ele e o Pai. E aquilo que Jesus quer fazer, aquilo que irá acontecer, é para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, esta ação da ressurreição de Lázaro que nós iremos assistir, de uma forma, digamos que de um ponto de vista do observador muito simples, apenas uma palavra de ordem é dada e as coisas acontecem.
de uma forma bastante simples, se bem que nunca nenhum de nós presenciou, mas isto é para que as pessoas creiam que tu me enviaste. E o texto ele é bastante simples, isso a mim impressiona-me. Aquilo que Jesus diz é: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Esta forma como João constrói toda esta ação, na minha mente faz-me lembrar aquilo que nós lemos em Gênesis 1:3, por exemplo. Deus diz: haja luz, e houve luz. Eu não posso dizer haja luz e a luz acende-se. Quer dizer, eu preciso ter lâmpadas, uma instalação elétrica, não é por causa de eu falar no meio de uma floresta ou no espaço que as coisas acontecem. Pode-se dizer as coisas e nada acontece. Mas é interessante que na criação, quando Deus fala, as coisas acontecem. E esta mesma autoridade, este mesmo domínio, não agora sobre uma doença ou sobre a natureza, mas sobre a própria vida, ela está patente em Jesus. Não há um drama teatral, não há ações complicadas que estão a ser feitas ou uma liturgia complexa. Apenas uma ordem: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estivera morto, diz: saiu aquele que estivera morto. Ele vem para fora. E isto ecoa aquilo que Jesus tinha dito a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nesta afirmação nós podemos notar como que dois horizontes. Um horizonte material próximo, imediato, muito próximo de nós, seres humanos, que sim, que cremos em Jesus, e no caso de Lázaro, ainda que morra, ele foi ressuscitado, mas também naquele sentido em que nós, e Jesus disse isso a Marta, que crê em mim, então não morrerá também jamais. Eu tenho aqui uma frase, e depois não vai ser para os grupos, mas eu também gostaria que vocês refletissem sobre ela, isto a nível de partilharmos o Evangelho com alguém. Mas o que temos aqui não é a primeira vez que acontece. É que há uma demonstração daquilo que é impossível, mas que é visível, ou seja, é impossível ressuscitar alguém. Nós não conhecemos casos de alguém que vai para morgues ou cemitérios e está a ressuscitar pessoas. Isso ainda é impossível para nós, seres humanos. No entanto, nós podemos conceber isso tornar-se visível. Ou seja, nós sabemos que se um ser humano tiver esse poder de ressuscitar mortos, eles vão se levantar e vão andar e vão falar e caminhar normalmente. Então, é impossível, mas se fosse possível, seria visível. Mas isto é um desafio, uma demonstração daquilo que não conseguimos fazer, mas que até seria possível de ver se isso acontecesse, para que eu possa crer naquilo que é possível, ou seja, ter vida eterna, mas que não é visível aos meus olhos. No sentido de que se eu vir dois indivíduos parados no passeio, e se eu olhar para eles, eu não consigo distinguir o que tem vida eterna daquele que não tem vida eterna. E aparentemente eu posso dizer, são precisamente iguais, não há nenhuma diferença entre eles. No entanto, é possível que um deles tenha vida eterna. E como é que Jesus tem capacidade? Qual é digamos que a evidência que está aqui a acontecer para que possamos crer que Jesus tem essa capacidade de nos dar vida eterna? Porque ele tem a capacidade para fazer o que nós não conseguimos, que é dar vida a alguém que morreu. E isto é tremendo. E isto vai causar um impacto tremendo também na comunidade religiosa da época, porque eles vão perceber que este homem faz coisas que eles não conseguem explicar. E em vez de tentarem discernir quem ele é e crer nele e ter vida eterna, eles vão enverdar por um outro caminho, vão optar por uma outra solução. O que é que se esperava? E tenho aqui agora 3 menções desta ideia tanto de crer em Jesus como crer que ele é. Então, primeiramente, para recordarmos, sim, Senhor, respondeu ela, neste caso Marta, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, aquelas promessas de redenção, de Gênesis 3,15, de Abraão, de Moisés, e podemos juntar muitas mais ao longo do Antigo Testamento, incluindo Salmos, Isaías, outros profetas, etc.
Marta agora está a fazer esta relação, porque ela percebeu que finalmente o dilema do homem da morte pode ser vencido na pessoa de Jesus. Ele não é apenas um inesperado que apareceu, ele é o esperado, ele é aquele ungido, o Cristo, o Messias. E ela crê que é ele que devia vir ao mundo e deveria vir para dar vida. O próprio Jesus manifesta essa mesma ideia, para que creiam que tu me enviaste. É essa menção que ele faz na oração. E João conclui no fim do Evangelho, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Então não apenas há aqui um destaque de crer em Jesus, mas também há uma forte ênfase de crer que ele é aquele que tinha sido prometido. Que iria vencer o mal, o inimigo, Satanás, a morte, que iria, através dele, todos serem abençoados, eu, vocês, pela fé, e não tenho aqui o texto, mas a mesma fé que justificou Abraão, crendo nele, crendo que ele é aquele que havia de vir e nos ensinar a verdade acerca de Deus, e temos toda essa verdade relatada nos Evangelhos do ensino de Jesus, e outras promessas, como também de reino, de rei eterno. Crer quem ele é também importante, não apenas crer em, mas crer que ele é, neste caso, o verbo encarnado, aquele que havia de vir. Eu vou fazer uma pausa para os grupos e eu creio que temos então as questões e depois voltaremos para a segunda parte. Muito bem, então vamos lançar. Estás em mudo, João Paulo. Cliquei mal aqui no microfone. Agora já me ouvem, com certeza. Estava eu a dizer que vamos então lançar a pergunta. Voltaste para mudo, João Paulo. Pois foi. Yeah. Ok, alguma coisa se passa aqui no meu computador também, hoje. Ok, então, estava eu a dizer, está a pergunta aí lançada no chat, ou vai ser, é a pergunta que temos para hoje. Há que ler os versículos aí em João, também. João 11, 49 a 52. E a pergunta vai ser: como a morte de Jesus pode reunir num só corpo os filhos de Deus? Como explicarias isso a um amigo que está a começar a entender quem é Jesus? Vou repetir. Como a morte de Jesus pode reunir num só corpo os filhos de Deus? E como é que nós explicaríamos isso a um amigo que está a começar a entender quem é Jesus, que está a dar os seus primeiros passos na fé, ou nem sequer ainda aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, e nós estamos testemunhando para ele. Vamos ler nos grupos, depois cada grupo vai ler então esses versículos do capítulo 11, 49 a 52, discutimos as perguntas, voltamos depois novamente à sala principal para partilharmos. Lembre-se de nomear um porta-voz, que é sempre importante, de uma forma curta, concisa, poder dizer alguma coisa que foi discutido, que foi falado, conversado no seu grupo. Então, até já. Consegue ouvir? Hã? Agora consegui, ligar o micro. Então vamos lá, vamos ao tempo da partilha. Primeiro grupo, quem é que estava com o primeiro grupo? Eu sei que estava no terceiro grupo. Agora quem é que estava no primeiro e quem é o porta-voz do primeiro? É o nosso irmão José Água. Muito bem. Sim, senhora. Então força, irmão José Água. Não faça como ao João Paulo, lembre-se de ativar o micro. Ok, já liguei. Nós tivemos alguma dificuldade em responder. Acho que só uma pessoa que respondeu. Enfim. Mas
como explicar, ou melhor dizendo, desculpem lá, Caifás pensava que era preferível, e isto tem a ver com as palavras de Caifás no versículo 48 do nosso texto, que era preferível morrer uma pessoa do que perder o tempo, perder a nação e praticamente perder toda a cultura judaica por causa desta questão com os romanos. Alguém também referiu que pela morte de Jesus a justiça de Deus é cumprida, passando a pertencer à Igreja de Deus. Isto para responder à pergunta como explicar a um amigo que só Jesus pode reunir num corpo os filhos de Deus. Houve um irmão que falou da questão de comprarmos o equipamento e ligarmos o equipamento e não irmos ver o manual. E o que acontece, muitas vezes, corremos o risco de avariar o equipamento porque estamos a operar o equipamento de forma errada. Então, nós como cristãos também temos um manual que é a Bíblia e precisamos de a conhecer para poder transmitir aos outros aquilo que nós temos para transmitir. Temos que explicar ao nosso amigo que estamos separados pelo pecado e que precisamos de Jesus. Só Ele é que nos pode unir novamente a Deus, só Ele que nos pode trazer novamente para o corpo. Eu não sei se os irmãos puderem ajudar, os irmãos que tiveram. Eu tive alguma dificuldade em escrever também, por favor. Mais algum irmão do grupo quer dizer alguma coisa? Eu acho que foi bem resumido. Eu só quero esclarecer que estava no grupo e fez uma espécie de voto de silêncio. Muito bom. Então, grupo número 2. Obrigado, grupo número 1. Obrigado, irmão Zé Água e ao todo o grupo. Grupo número 2. Ruth, é isso? Sim, é isso. Então, no nosso grupo, nós começámos por falar, para explicar esta afirmação então, que Caifás fez, esta profecia de que Jesus tinha que morrer. Tínhamos que começar então por Gênesis. Então, Jesus tinha que morrer, isso já estava predito em Gênesis 3,15, quando então veio a parte da serpente e da promessa então que o descendente iria esmagar a cabeça da serpente, e também a de Abraão, que através dele todas as famílias da terra iam ser abençoadas. E através disso então a salvação, vinda através da morte de Cristo, ia permitir unir todos os povos, judeus e gentios, num só. Isto foi sendo anunciado também no Antigo Testamento através da morte dos animais, embora que a morte dos animais nunca conseguiu salvar ninguém, era apenas uma sombra de algo que havia de vir, e era necessário então o derramamento de sangue para haver perdão pelos pecados, e isso porque o salário do pecado é a morte. Então teve que Jesus vir como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, explicar isto a alguém que não está habituado a ouvir evangeliquez é bastante complicado, não é? Se vamos com esta lenga-lenga, muitas das pessoas não conseguem perceber, mas se pegarmos, por exemplo, em Eclesiastes, que fala então que a vida é um curto dia que se esvai e que se não tivermos Deus como nossa referência, a vida não faz sentido, poderíamos começar por aí, e também explicar numa forma de representatividade, ou seja, Jesus veio para nos representar como ser humano, e agora até podemos pegar no exemplo do Mundial que está aí para vir, não é? Portugal vai nos representar como seleção, então Jesus vem também para nos representar a nós, e para podermos ter então a justiça de Deus imposta em nós. Acho que é isso. Obrigado, Ruth, grupo número 2. Agora, o grupo número 3, o porta-voz é o Armandino Calaim. Boa noite. Está ali. Ora, a primeira pergunta: como a morte de Jesus pode reunir num só corpo os filhos de Deus? Como os oradores anteriores disseram, realmente é um tema não é fácil, não tem uma resposta assim. Então disseram que Jesus iria reunir tanto judeus como não judeus num só corpo. Já foi um avanço em relação talvez às outras
às outras crenças que surgiram. Jesus iria reunir pessoas de toda a terra devido à sua mensagem. Antes de aceitar Jesus, não éramos filhos de Deus, mas sim criaturas, como alguém dizia, é verdade. Só Jesus consegue reunir pessoas de origens tão diversas como judeus, não judeus, pagãos, romanos, enfim. Como explicar a morte de Jesus? Ora, houve alguém que referiu que as pessoas, quando estão mais próximas do fim da vida, são mais sensíveis a estas coisas. O que é que será de mim? Será que eu vou ser sepultado e pronto, acabou-se tudo? Existe mais alguma coisa? Será que poderíamos pegar nesse assunto e tentarmos mostrar que Jesus venceu a morte e quer nos juntar e quer que nós nos juntemos a Ele na vida eterna. E é tudo. Ok, Armandino, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo resumo. Então, vamos passar agora a palavra novamente ao Paulo, para ele completar o estudo. Obrigado a todos os grupos pela participação. Ok. Vou tentar partilhar com algum sucesso o meu ecrã e não sejam acanhados, se estiverem a ver, digam estamos a ver, que é para eu poder aqui ficar mais contente. Nós passamos, estão a ver? Estamos a ver, mas não em modo apresentação. Mas estamos contentes. Agora estão a ver ou não? Estamos, agora está espetacular. Tá, ok. Ora, Nós passamos com alguma leveza, obrigado João Paulo, passamos com alguma leveza a questão da ressurreição de Lázaro. Mas temos aqui entre nós também profissionais de saúde e eu peço que eles possam abrir o microfone muito rapidamente, se quiserem pronunciar. Vocês já passaram por alguma situação de alguém que, como diz aqui, 4 dias e volta a ter vida? E se alguém conseguir fazer uma síntese do que é 4 dias, os danos que causa, coisas assim. Já viram alguma coisa acontecer do género? Isto é aberto a todos, para não ser profissional de saúde, se viu, diga. Não, Paulo, quer dizer, o que estás a fazer é uma pergunta que toda a gente sabe que não é possível isso acontecer, não é? Enfim, há frigoríficos hoje em dia, mas há frigoríficos onde os corpos podem ser conservados, mas não é isso que acontece, quer dizer, na nossa sociedade as pessoas morrem, há uma certificação de óbito e a pessoa prepara-se o sepultamento, não é? É verdade que se estiveres no Nepal, nos montes Himalaias, só podes fazer o sepultamento 5 dias depois, porque aquilo é tão frio, que eles na sua cultura só podem ser sepultados 5 dias depois, e temos aqui os casos dos que vêm de uma cultura árabe, em que o calor é tanto que eles acham, e isto foi um caso em que nós tivemos de estudar a nível da ética e daquilo que deveríamos aconselhar o Ministério da Saúde em Portugal a fazer, porque eles têm de ser sepultados no mesmo dia. Os muçulmanos têm de ser sepultados no mesmo dia. E como é que nós ultrapassamos a nossa lei, quando a lei diz que só pode ser sepultado 24 horas depois, a não ser que haja um perigo de saúde pública, de um problema de infecto contagioso, etc, etc. Ora bem, estou-vos a falar de coisas culturais. Agora, a realidade é que realmente 4 dias depois, se não tiver um frigorífico, o corpo está podre, como nós costumamos dizer, não é? Não é cheira e tudo mais. Aliás, a imagem está bem descrita lá no capítulo 11 de João. Este trazer à vida é realmente um milagre do nosso amado Senhor, e que aconteceu uma vez. Nós não sabemos quando é que Lázaro depois teve a segunda passagem, não é?
mas acreditamos firmemente que ele passou por essa experiência da segunda morte. Obrigado, António. Eu agradeço tudo o que tu disseste, mas em especial as primeiras palavras, que quase que a pergunta é uma pergunta um bocado quase até ridícula, porque é óbvio, mas eu fiz a pergunta porquê? Porque eu queria que nós pensássemos, que tivéssemos a noção que quando falamos do Evangelho é Deus que estamos a falar. Precisamente desta coisa que nunca nenhum de nós presenciou, que nós estamos a falar, e o nosso auditório maioritariamente vai ser ou um ateu, e vamos estar a dizer que um morto com 4 dias ressuscitou, ok? E o homem científico, como é que ele vai encaixar isto na cabeça dele? Ou vamos falar, se calhar, alguém de uma tradição católica que é capaz de ter esta ideia impregnada na mente, mas nunca parou para uma reflexão profunda a tentar pensar o que é que isto de facto quer dizer. Mas o que temos aqui em poucos versículos, sobretudo esta ordem, Lázaro sai para fora e o que estivera morto saiu, é algo extremamente impressionante e que cria barreiras, a quer a gente queira, quer não, numa dimensão de crer, da fé, de incredulidade. Portanto, tudo isto anda aqui à mistura. Eu queria então que nós lêssemos agora o resto do texto. Eu vou ler, só por uma questão de tempo, porque obviamente isto, João não relata todos os detalhes, mas isto deve ter causado um impacto tremendo naquela região, se bem que no Antigo Testamento havia alguns ecos de alguém que estaria morto e ressuscitou, portanto não é uma história única na nação de Israel. Já algumas coisas havia nestes contextos, sim, ela é única, mas então o versículo 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram de Jesus, creram nele. Ok, quero lembrar que esta frase de que muitos vendo sinais creram nele, já vinha desde o início do Evangelho, não sei se recordam. Muitos estavam na festa da Páscoa, viram os sinais e creram nele, mas Jesus não confiava neles. Ok, temos que entender aqui que esta ambiguidade de crença, pode ser uma crença de, ok, eu vi algo fantástico, ou uma crença, citando aqui as palavras do António, ele é o meu Senhor. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. De novo a ideia sinais, ou seja, seriam indicadores de quem ele é. A afirmação de Marta, eu creio que tu és, e a afirmação do próprio Jesus na oração, para que eles creiam quem eu sou. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Ora, pois, eu diria amém, mas parece que eles não diriam isso. Depois virão os romanos, tomarão não só de nós o lugar, mas a própria nação. Eu não quero entrar nestes meandros aqui, que estão a ver as tensões de política, de status social, etc., que nós temos por aqui fora. Cá faz, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, esta é uma explicação de João, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, a ressurreição de Lázaro é simultaneamente a sentença de morte de Jesus. De novo aqui é aquela ideia do contraste de morte e vida e morte. Então, morte de Lázaro, vida de Lázaro, morte de Jesus, que irá também resultar em ressurreição de Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Em relação àquela pergunta, há um conceito que eu queria partilhar com vocês, um conceito que vem da nossa sociedade, vem das Escrituras, é uma expressão um bocadinho complicada, mas ajuda-se a gente memorizar, e eu creio que ela também não é assim tão desconhecida, que é o conceito ou a ideia de solidariedade corporativa. Basicamente, este conceito podemos resumir em duas premissas. A unidade representa o todo, e o todo, ou o grupo, vê-se representado pela unidade. Eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, se nós tivermos
a seleção nacional e tivermos um jogo. Se a seleção nacional ganha, nós, que somos os portugueses, nós ganhamos. Se a seleção nacional perder, nós que somos portugueses, perdemos. Contudo, eu nem ganhei nem perdi, porque eu nem sequer joguei à bola. Eu não estive lá, eu não fiz nada. Eu se calhar fiquei em casa a ver a televisão, ou talvez nem isso. Se calhar nem sou amante de futebol, que é o meu caso, e esse evento passou-me completamente despercebido. No entanto, como português, eu ganhei. E não ganhei nada. Porquê? Porque a seleção nacional, neste evento de um jogo da seleção, é o meu representante. Para o bem ou para o mal. Há uma identidade minha, é a seleção nacional portuguesa. Eu sou português. Isto pode ser aplicado a qualquer outro país, obviamente. Se eles ganham, nós, seus adeptos, gritamos, ganhamos. E até nos alegramos. Se eles perdem, nós choramos, não é? Que nem Madalenas, com lágrimas, por causa desta identificação que há. E isto tem a ver, podemos, eu não pus mais slides, mas podemos estender isto a uma questão de governação. Um bom governante político representa bem o seu país, um péssimo governante representa mal o seu país, um chefe de casa, de família, uma senhora, um homem com uma boa reputação, um bom empreendedor, honesto, íntegro, dá uma boa imagem da sua família, os seus filhos vão usufruir todas as benesses que daí advêm, mas o mesmo também se ele for má pessoa, mau caráter, corrupto, se criar dívidas, etc., toda a sua família vai ser arrastada. E porquê a tal identidade de grupo? Um elemento que representa o grupo traz benefícios ou desonras para esse grupo que o representa. No entanto, o indivíduo do grupo também pode ou não ver-se representado nele. Não é? Nem todos se veem representados na seleção, nem todos se veem representados num determinado herói. Nós temos um caso nas Escrituras bastante interessante, e recuamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 a 10, eu só tenho aqui uma pequena secção, creio que vocês conhecerão o resto, ou então depois poderão ler. Até o caso de Golias, quando está a desafiar a nação de Israel para a batalha. A proposta de Golias vem no sentido de solidariedade corporativa. Então, eu vou fazer umas alterações na leitura do texto só para pôr aqui o todo e a unidade. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, o todo, formando-vos em linha de batalha, não sou eu, a unidade, Filisteu e vós, servos de Saul, escolhei de entre vós um homem, unidade, que deixa contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, o todo. Porém, se eu vencer a unidade, e o ferir, então vós sereis nossos servos, e nos servireis, o todo. Disse mais o Filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Basicamente o que Golias está aqui a fazer é uma proposta bastante simples. Em vez de andarmos à guerra e matarmos dezenas, centenas ou mais de homens, vamos fazer o seguinte: vocês escolhem um representante, nós escolhemos um representante, os dois representantes lutam, e esses representantes, o que acontecer vai validar para todos aqueles que se identificam com ele. Se eu ganhar, todos os filisteus ganham. Se o vosso representante ganhar, todos os israelitas ganham. É um conceito de solidariedade corporativa que nós temos aqui. É interessante que Israel teve o seu representante, em David, e é fascinante como o resto do exército de Israel, com as mesmas armas e os mesmos homens, derrotou o mesmo exército dos filisteus, que tinham também as mesmas armas e os mesmos homens que tinham anteriormente. Então notem que houve aqui, além da bênção de Deus, obviamente, e a mão do Senhor atrás, mas também houve um forte impacto emocional por causa desta identidade. Porque, querendo ou não, o exército de Israel conseguiu rever-se em David, no Deus de David. E o exército de Golias reveu-se no seu herói. Ou seja, se o nosso herói foi derrotado, nós vamos ser derrotados.
E foi isso que aconteceu. Quando nós chegamos aqui a este texto, então, de João, e a questão da afirmação do sumo sacerdote, é a mesma coisa. Aquilo que ele está a dizer é: importa que um homem morra, isto então é o versículo 50, convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Sem saber, aquilo que o sumo sacerdote está a dizer, não vale a pena morrermos todos. Basta haver um que vai morrer. Já havia em Israel o conceito do tal bode expiatório também, não é? Que seria enviado para o deserto ou que seria morto como representante também da nação. Agora não é um animal para sacrifício, é um ser humano, um homem, é o verbo feito carne. Então, no nosso caso, Jesus é o meu representante, ou o nosso representante. E nós somos representados por Jesus. O que ele é, eu sou. O que ele tem, eu tenho. O que eu tinha, foi dele. O meu pecado. E o que ele é agora, eu sou. Ele está em mim, essa é uma verdade, mas também é verdade que eu estou nele. Daí esta ideia num outro lugar do Novo Testamento, que eu estou unido com Cristo. E eu queria terminar com dois versículos que falam da nossa presença em Cristo e um outro da sua presença em nós. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então note esta construção, somos dele em Cristo. Ele é o nosso representante, por isso somos dele. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Todos estes atributos, sabedoria, justiça, santificação e redenção, eu tenho. Mas eu tenho porquê? Porque eu sou dele em Cristo. E porque Cristo tem isto como meu representante, eu tenho isto. Eu sou redimido, eu sou santificado, eu sou justificado. E a sabedoria de Deus tem sido demonstrada em mim, salvando-me numa situação de condenação para estar eternamente no seu reino de glória. Ainda um outro agora, que Paulo dá o outro lado, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, não é eu em Cristo, mas Cristo em mim. Ou seja, ele é o meu representante, mas eu vejo-me representado nele. E eu estou unido a ele. Estou em Cristo. Cristo é meu. E isto não é apenas no singular, no plano individual, é no plano coletivo. Porque aqueles que creem em Cristo, e agora regressamos a João 1,12, a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, pela fé, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aquilo que ele tem, vida em abundância, vida eterna, eu possa ter vida também em abundância e vida eterna. E João concorda com isto quando ele escreve a sua primeira carta. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, ou seja, estamos em Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou terminar aqui com os meus slides, mas de facto eu queria vos convidar, e não estou a conseguir sair dos slides, ok, consegui. Eu queria vos convidar a pensarem neste momento, de forma especial, da ressurreição de Lázaro, porque é uma antecipação daquilo que vai acontecer com Jesus. De facto, Jesus vai morrer e irá ressuscitar, mas neste conceito de solidariedade corporativa, da mesma maneira que Marta foi convidada a crer nele, eu sou também a crer nele. E aquilo que vai acontecer com Jesus é aquilo que vai acontecer comigo. Quando ele vai à cruz, eu vou à cruz. E diz que nós estamos crucificados com Cristo. E quando ele ressuscita,
eu ressuscito. E Paulo diz também que todos nós já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Então o que acontece é que este caso de Lázaro, que é visível, apesar de ser impossível para nós, digamos assim, de um morto tornar a viver, há uma ilustração que nós podemos compreender daquilo que Deus quer fazer na minha vida ou e na vida de um amigo com quem eu estou a ler o Evangelho de João. É que ele perceba que está morto, apesar de ter o seu carro, ter o seu emprego e ter a sua família. Ele está morto, alienado, separado de Deus, o pecado, e está a fazer estes estragos na sua vida. E a morte que Lázaro sofreu também, é a consequência desse pecado. Mas a promessa que temos em Cristo Jesus é que mesmo que passando por esta morte que Lázaro passou, nós não iremos passar por aquele momento de a vida terminou. A vida eterna que podemos ter agora unidos com Cristo, porque Ele é a vida, passando pela morte, ela não vai sofrer nada. Esta vida eterna que temos agora com Cristo, nós iremos continuá-la a ter com Cristo. E ainda que agora esse momento se cause separação, iremos continuar unidos em Cristo na eternidade. O nosso destino não termina aqui. O nosso destino é o céu, a eternidade com Cristo. E não apenas isso, mas todos aqueles benefícios que Cristo tem de paz, de alegria, vida e abundância, tudo isso pode ser agora meu e deste amigo com quem nós estamos a partilhar o Evangelho. Eu queria vos encorajar, então, sobretudo a saber comunicar a um homem do século XXI esta mensagem do Evangelho, em oração e em graça. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela mensagem, pelo estudo. Vamos ter uma palavra de oração final e depois, se alguém quiser colocar alguma questão, ainda está a tempo de o fazer, está bem? Mas, entretanto, vou pedir ao nosso irmão António Fonseca que possa ativar o micro e possa ter uma palavra de oração final. E depois já respondemos à pergunta, está bem, Armandinho, que está aí no chat. Então, oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e te damos graças, Senhor, porque na verdade nós somos Teus filhos, Teus servos, porque Tu foste àquela cruz em nosso lugar e ali verteste o Teu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados e agora somos Teu povo, Senhor, e queremos, na verdade, viver de forma a que Te agrade, de forma a que haja honra e glória para o Teu nome e que seja feita a Tua vontade na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por aquilo que nós vamos aprendendo no dia a dia e que, Senhor Deus, continues a abençoar o nosso irmão Paulo e cada um de nós, entendermos a Tua palavra, para assim podermos pôr em prática nas nossas vidas no dia a dia. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, pois, por estas oportunidades que Tu nos concedes e abençoa, pois, a todo o Teu povo que esteve escutando a Tua palavra. Nós o pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu já vi ali uma pergunta. Já viste a questão, Paulo? Já vi a questão. Ok. Eu quando usei o caso da seleção, então é porque é um caso que atrai mais por causa de ser do futebol, não é? Mas a própria seleção ela é composta de muitos. No entanto, não é esse o aspecto que eu queria destacar. Queria destacar a singularidade que é a seleção e não as seleções. Então, a unidade é uma pessoa. Portanto, ele seria mais adequada, se calhar mais fácil de entender, a um presidente da República, a um chefe de família. No nosso caso, esta unidade do meu representante, ele é Jesus. Paulo diz no outro lugar, há um só mediador entre Deus e os homens. Então, ele é o único, não há outro. O que João diz é que ele vai reunir num só corpo, ou seja, nós somos o grupo. Hoje, Igreja, Corpo de Cristo, somos muitos. Somos o grupo que somos representados por ele. Então, tudo aquilo que ele tem, nós temos. Nós somos muitos.
reunidos num corpo, mas ele é um, o verbo feito carne. Não sei se expliquei bem. Sim. Ok, mais alguma questão que queiram pôr de uma forma rápida? Não? Anúncios.